Shalom, tudo bom? Pois é, maravilha, o Eterno é bom demais. Estamos aqui hoje dando continuidade aos nossos estudos do nosso grupo de estudos judaico-messiânico Teshuvá La Torá. Pois é, hoje o assunto é de extrema importância. Hoje vamos falar sobre Lashon Hará. O que é Lashon Hará? O que a Bíblia diz sobre Lashon Hará? Hoje vamos ter um breve estudo sobre um assunto de grande importância, pois é algo que vive no dia a dia das pessoas. Independente de serem religiosas ou não, é um hábito muito ruim que os seres humanos adquiriram e que, de modo bem silencioso, afeta a nossa alma. Lashon Hará, que do hebraico significa língua má, né? Literalmente falando, língua má. Nós podemos traduzi-lo, interpretá-lo como maledicência, calúnia, difamação, entendeu? Falas mais. Portanto, é o ato de falar mal ou de falar de alguém, tá? Não é somente ruim, é falar de alguém. É um hábito muito corriqueiro na vida do ser humano, pois se nós pararmos para analisar na nossa sociedade, se nós estivermos em algum local, uma fila de algum estabelecimento, ou até mesmo sentado com estranhos ao lado, numa condução, né, num coletivo, e no meio da conversa sempre acontece o quê? Uma pessoa falar sobre outro, quer seja coisas boas ou ruins, mas é falar sobre o outro. E aí que está o problema, quando você fala sobre uma outra pessoa sem que ela esteja presente, você pode estar fazendo com que o ouvinte a julgue de acordo com o que você fala. Não digo você, irmão, acredito que vocês tenham cuidado de não cometerem tal ato. Mas, quando nós estivermos no local e se alguém vier falar de outro, poxa, irmão fulano, poxa, eu estava avaliando o irmão ciclano, ou eu estava aqui pensando sobre o irmão Beltrano, e aí nessa hora você começa a ouvir aquilo que aquela pessoa está querendo te informar. Aquela mensagem pode entrar no seu ouvido e gerar uma forma de julgamento, de interpretação pessoal, de acordo com aquela informação dada, que pode ser ruim ou boa. Aí vai ser de acordo com o que for ouvido e o assunto tratado. Pois bem, hoje vamos falar o que a Bíblia nos fala sobre isso, né? Por que é algo tão perigoso cometer Lashon Hará. Fica atento, estamos juntos hoje, num dia maravilhoso, após as últimas festividades, o reinício do ano civil, né? Do calendário civil. Então, para você que nos assiste, feliz 2022, pois é um calendário civil, não tem nada a ver religioso. Então, estamos aqui e vamos iniciar o nosso estudo em nome de Yeshua, nosso Messias e Rei. Amém. Pois bem, Lashon Hará é o ato de falarmos sobre uma pessoa. Esse ato pode ser bom ou ruim. A Torá nos ensina, né, os escritos, a Bíblia, as escrituras sagradas, elas nos ensinam a não falarmos sobre ninguém sem que essa pessoa esteja presente. Inclusive nós aprendemos isso na nossa infância, os nossos pais ensinam isso, né, não falar da vida dos outros, não ser um mexeriqueiro, né, são termos mais comuns para os mais antigos. Então,
nós aprendemos isso. Mas por quê? Porque através de um boato, uma fofoca, podemos acabar com uma vida. E se pararmos para analisar, uma mentira bem falada, ela é uma maldição na vida de uma pessoa. Pois, como eu sempre falo, uma palavra maldita, ela pode matar uma pessoa. Não no sentido, também, mas não estou falando aqui no sentido físico, estou falando no sentido espiritual. Pois, quando nós atacamos uma pessoa, quando nós ofendemos uma pessoa, fazemos fofoca, lashon hará, nós estamos afligindo a alma daquela pessoa, porque aquela pessoa vai se irar por causa da mentira que foi lançada e vai começar aquela briga de provar a verdade. E aí, dependendo da pessoa que recebe esta calúnia, ela pode acabar, através do ódio que ela vai gerar no seu coração, ela pode acabar cometendo um pecado. Portanto, o lashon hará, ela não somente pode matar fisicamente, mas ela também pode matar de modo espiritual. O lashon hará, ele é equiparado a um ato de assassinato. O pecado de assassinato, ele é algo tão severo, pois você está matando fisicamente uma pessoa. E o lashon hará pode matar não somente fisicamente, mas também espiritualmente. Portanto, é muito cauteloso pensarmos antes de falar qualquer coisa. Existe uma interpretação rabínica que diz assim: repetir algo sobre alguém que, mesmo não seja negativo, é um rehilut, ou seja, não é lashon hará, mas você está falando de uma pessoa que não está ali, mesmo sendo coisa boa, mesmo não sendo nada ruim, malévolo, nada constrangedor, mas você está falando de alguém que não está ali contigo, não está naquele momento, né? Então você comete um ato. Pode até não ser ruim, mas não é interessante mantermos essa prática. Entendeu? Então, mediante a isso, nós vamos começar agora a trabalhar junto das Escrituras, mais ou menos, em alguns, porque se formos parar para analisar toda a Escritura, inclusive os livros rabínicos, né, os escritos rabínicos, Talmud, Mishnah e Guimará, tudo isso vão ser referências e mais referências. Então eu me atentei simplesmente a Torá, o Taná, que vem a ser Torá e os escritos, né? Brit Hadashah, obviamente, temos que ter um respaldo da Brit Hadashah. E eu também trouxe uma literatura rabínica, uma literatura chamada Pirkei Avot, Ética dos Pais, onde há um ensinamento de pai para filho, desde a época de Moisés, que passou para Yehoshua, Josué, que passou para os grandes, a Assembleia, até chegar nos dias de hoje. Essa literatura chama-se Ética dos Pais, o que foi passado de pai para filho até chegar nos tempos atuais, modernos. Porém, são ensinamentos que, por mais que tenham sido escritos ao longo de muitos anos, se pararmos para analisar, tem uma base, tem uma força moderna. São palavras que não se acabam com o decorrer do tempo, não fica obsoleto. Pelo contrário, parece até que foi escrito ontem. Vamos chegar nesse ponto, vamos falar sobre isso. Antes, quero iniciar com uma oração para que possamos juntos estarmos imbuídos no mesmo Espírito
na mesma kavaná, intenção, no mesmo, na mesma comunicação com Hashem. Eterno Deus, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui neste momento, buscando a conhecer mais as Tuas Escrituras, as Tuas palavras. Hashem, Adonai Tsevaot, esteja conosco, fale conosco através desse pequeno shiur, que possamos, ó Pai, nesta meditação, entendermos o quão é importante seguirmos aquilo que Tu escreveu para nós, através de homens que sabiamente nos deixaram registrar. Assim te agradecemos e pedimos em nome precioso do nosso Messias e Rei, Yeshua. Amém. Então, irmãos, hoje vamos falar sobre Lashon Hara. Lashon Hara, né, é o ato de falar mal, é o ato de realizar uma calúnia, uma difamação, ou até mesmo iniciar uma conversa de cunho maldoso. Isso é Lashon Hara. E quando falamos de Lashon Hara, um dos exemplos que nos é mostrado nas Escrituras é justamente o episódio onde Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso rabino Moisés, nosso mestre, a irmã dele começa a falar mal do próprio irmão. E aí é um episódio interessante que está Miriam conversando com Arão, e aí ela começa a falar mal diretamente de Moisés. E Arão, por sua vez, ele não fala, mas ele ouve. E aí, o que as Escrituras nos mostra? Nos mostra que Miriam foi acometida por um problema, né, de saúde, uma lepra, né? Só que não é uma lepra comum, aquela doença que hoje chamam de hanseníase. Não é essa lepra. Essa lepra que Miriam adquiriu, o Eterno a puniu desta forma. Esta lepra chama-se, vou falar no termo hebraico, tsarat. É uma lepra, mas é uma lepra de cunho espiritual. Tsarat é justamente a punição que o Eterno nos dá quando nós fazemos o que? Lashon Hara. A partir do momento que a gente começa a falar mal, né, vamos manter-nos dentro da Torá. Quando começamos a falar mal de alguém, quer seja ele um Yehudi, um judeu, ou não, um Ger, Goi Kadosh, não importa. Quando falamos mal de uma pessoa, o Eterno nos pune. E na Torá, ele mostra que ele puniu Miriam com tsarat, ou seja, uma lepra espiritual. É o mesmo protocolo, manchas esbranquiçadas no corpo, a ponto de ter que fazer o quê? Tirá-la do meio do povo, afastá-la do convívio, mantendo-a afastada, como era tratado a todos que tinham lepra, isolados. E ela teve que passar por isso. A ponto de que Moisés, ele ora a Hashem, ele busca ao Eterno perdão pelo ato de sua irmã. E o Eterno mesmo assim a pune, mostra a ela o lugar dela, e aí ela se submete ao quê? A uma autoanálise, e aí automaticamente ela, além de buscar a autoanálise, ela começa o quê? A buscar o perdão de Hashem, a fazer teshuvá. Veja bem a importância da teshuvá. Por que há um pecado, né,
Lashon Hara é um pecado muito problemático, que afeta o espiritual. Porque muito raramente uma pessoa que comete Lashon Hara, ela tem a coragem de, segundo a nossa Halahá, lei judaica, a pessoa que cometeu Lashon Hara, ela tem que ir até a pessoa a quem ela falou mal, juntamente com testemunhas, de preferência liderança, né? Chegar diante dessa pessoa e falar: ciclano, fulano, eu cometi Lashon Hara contra você, falei isso, gostaria que me perdoasse, estou arrependido, não cometerei mais esse ato, estou aqui diante dos céus e de testemunhos. Portanto, é algo muito difícil. Uma pessoa se submeter a isto é um sinal até muito bom, pois ela está reconhecendo publicamente que errou, que está buscando perdão, não somente de Hashem, mas também da pessoa que ela falou mal. Portanto, é entendido como Lashon Hara um pecado de grande cuidado, pois ele é grande também na sua, como podemos dizer, na sua aplicação. É um pecado que traz um péssimo resultado. Marca muito. Por isso é importante que tenhamos cuidado para não cometer este pecado, que por sua vez vai nos trazer dificuldades, não só fisicamente, mas espiritualmente. Amém? Portanto, agora vou apresentar a todos uma coisa interessante. Tudo que eu falei, eu vou mostrar nas Escrituras. Pois é, eu selecionei aqui uma relação de referências bíblicas, né, e da literatura Pirkei Avot, Ética dos Pais, onde vamos trazer bem assim, sucinto, o entendimento sobre Lashon Hara. E vamos começar então pelo nosso Pirkei Avot. É interessante porque o Pirkei Avot ele é um livro muito antigo. Ele é um livro que ele traz a prática judaica de transmitir o ensinamento de pai para filho, mostrando para o seu filho não somente o escrito, mas também a prática, como deveremos sempre viver diante de Hashem. E aí, nesse livro, Pirkei Avot, Ética dos Pais, no capítulo 2, vamos começar por ele, capítulo 2, verso 17, e ele diz, capítulo 1, verso 17, e ele diz assim: Simão, filho de Rabi Gamaliel, dizia: cresci e passei os meus anos entre os sábios, e não encontrei nada melhor que o silêncio. Estudar a lei divina não basta, é necessário praticá-la, e quem fala muito pode trazer o pecado. Veja a importância. Quem é Simão? Simão é filho de Gamaliel. Lembra? Rabi Shaul, apóstolo Paulo, ele diz: eu, Paulo, nascido em Tarso, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel é esse rabino que ensinou Paulo a viver segundo a Torá. E esse mesmo Gamaliel ensinou a seu filho Simão a viver segundo a Torá e a entender o quão é importante o cuidado com falar. Veja, ele diz que estudar a lei não basta, é necessário praticá-la. E quem fala muito pode trazer o pecado. Veja,
praticar a lei. Caramba, significa então que a nossa Torá, ela tem ensinamentos preciosos sobre o que? Lashon Hará. Simão, quando ele escreve isso, ele deixa claro que praticar a Torá é justamente viver uma vida de retidão, uma vida toda pautada dentro dos ensinos que o Eterno nos deu. Então, assim, é ter o cuidado não só no fazer, no agir, mas também no falar, no pensar, pois o Eterno, ele conhece o nosso pensamento. É o único, segundo as Escrituras, é o único que pode saber o que você pensa, pois ele sabe o fim antes do começo. O Eterno é o único, pois quando nós falamos, aí sim, as trevas, o mundo espiritual, ele passa a saber porque nós falamos. Veja, quando Simão diz que quem fala muito pode trazer o pecado, ele diz justamente isso. Cuidado com o que falas para que aquilo não venha contra você. Portanto, se uma pessoa deseja o mal de alguém, que o Eterno nos livre disso, mas se o ser humano ruim, que já está amargurado, tomado pelas iniciativas de Hassatan, pois uma pessoa que fala mal de outra, ela justamente deu lugar às potestades malignas. E aí, esta pessoa abre sua boca para esbravejar, falar mal, amaldiçoar alguém. Automaticamente, essas palavras passam a ecoar no mundo espiritual, a ponto de um dia aquilo poder até voltar contra ela. Pois é o efeito bumerangue. A gente lança, mas isso uma hora volta contra nós. E é sempre no momento que a gente nem lembra que a gente fez. Que o Eterno nos livre novamente de tudo isso. Amém? E aí, continuando nossos estudos, né, depois de falarmos sobre Simão, filho de Rabi Gamaliel, que está registrado assim: cresci e passei os meus anos entre os sábios e não encontrei nada melhor que o silêncio. Ou seja, falar menos nos ensina mais, pois quanto menos falamos, mais ouvimos e automaticamente melhor entendemos. Então, vamos sempre ter o cuidado no que falar, para que não falemos demais e aquilo possa nos trazer uma condenação. Amém? E aí, seguindo a nossa referência, vamos em Bereshit. Um fator interessante, Bereshit, ele nos mostra uma coisa muito interessante. Bereshit, capítulo 37, né? Gênesis, capítulo 37. Quando nós lemos esse capítulo está dentro da Parashá Vaeshev. Essa Parashá é a Parashá que relata a vida de José, filho de Jacó. José é o filho que os irmãos venderam, né, fazendo um esclarecimento, uma lembrança para aqueles que possam ter esquecido. José é o filho que até então era o mais novo, né, chamado filho da velhice. E Jacó era o querido. E aí, ele, por ser o querido, já começou a carregar sobre ele a inveja. E a inveja é a porta de entrada para o Lashon Hará. Quando uma pessoa inveja outro, ou pelo que ela tem, ou pelo que ela é, ou pelo que ela faz, automaticamente essa pessoa que está invejando, ela está abrindo o coração para uma hora ou outra cometer Lashon Hará, falar mal, às vezes até caluniar, difamar. E aí começa a abrir a porta
do abismo espiritual dessa pessoa. E aqui, nessa paraxá, né, nessa porção semanal do livro de Gênesis, capítulo 37, Vayeshev, ela nos mostra que José, ele cometia um ato de estar sempre levando ao pai tudo que ele via dos irmãos. Por mais que fosse, vamos dizer, a pedido do pai, José não poderia fazer isso. Ele pode até entrar naquela questão da rehilut, né? Rehilut, aonde ele poderia estar falando até bem de uma pessoa, de um irmão, mas ele não poderia ficar levando e trazendo. Mas ele cometia isso. A pedido do pai, ele acabava fazendo isso. E aí gerou o quê? Através do ato dele e da inveja que os irmãos tiveram dele, do carinho do próprio pai por ele, começaram a murmurar, começaram a pensar e meditar, a planejar a morte do próprio irmão. Veja, planejar a morte do irmão. E aí, planejando a morte do irmão, dentre os irmãos, aí vem um deles, Rúben, e aí lembra, para que não matassem o irmão, para que o sangue dele não viesse contra eles, ou seja, para que o Eterno não os condenasse pela morte do próprio irmão, né, pelo sangue do irmão. E aí eles planejam, olha que coisa, planejam vender, né, ele faz aquela tocaia, joga o irmão num buraco, num poço, e depois o vende como escravo para um grupo de ismaelita passando pela região, indo para o Egito. E aí, veja, José começa a passar por momentos difíceis. Mas por que ele passa por isso? Porque os irmãos invejaram, planejaram e cometeram Lashon Hará, cometeram algo ruim na vida do próprio irmão. Mas podemos dizer que José teve culpa? Podemos? Somos cabíveis de falar isso? Não podemos. Não podemos dizer quem está culpado na história, quem está errado. José cumpria uma ordem do pai, então, indiretamente, ele cometia um erro, porém, era a ordem do próprio pai, né? Eu acho que ninguém tem o hábito de ir contra o seu pai ou sua mãe, né? Cresce aprendendo que devemos respeitá-los. Por mais que naquela época não existia a Torá, não existia a regra de vida, a lei, então o Eterno passava diretamente para os nossos patriarcas o que ele queria que fosse ensinado, e assim sucessivamente. Tanto que Abraão, Isaac e Jacó aprenderam diretamente do Eterno algumas leis, né? Alguma forma de vida, é tipo um guia, né? Prático. E depois veio, através de Moisés, veio a Torá. Mas até então não existia. Mas já existia o quê? A calúnia, a difamação, já existia a Lashon Hará. Portanto, nós vemos que no livro, né, nesse capítulo 37 de Gênesis, Bereshit 37, ele nos relata justamente o momento ruim aonde José foi vendido como escravo por causa de quê? De Lashon Hará, por causa de inveja que os seus irmãos tiveram dele e do relacionamento dele com o seu pai, né? Então, podemos dizer que quando nós invejamos, não nós, que o Eterno nos livre disso, quando uma pessoa inveja a outra, ela abre portas para o pecado de Lashon Hará. Ela pode não cometer naquele momento, mas em um dado momento, ela cometerá Lashon Hará. Portanto, é muito importante que possamos ter este cuidado para que não
venhamos a cometer nenhum tipo de ato ou nem invejar algo de ninguém. A Torá nos ensina que não devemos ter ambição por coisas de ninguém, né? Desejar nada do próximo, não termos o desejo nem a vontade de querer ser ou ter algo do próximo. Aquilo temos nós mesmos, através da permissão de Hashem, pelos nossos projetos. E Ele verá o momento certo de nos conceder. Portanto, é importante termos esse cuidado, que não tenhamos esta falha diante de Hashem. E aí, continuando, irmãos, é interessante, está ficando bom, esse assunto é muito importante. Começamos a partir pelo princípio de Êxodo. Vamos falar de Shemot. Shemot, Êxodo, ele vem justamente falar, aqui no capítulo 2, versos 11 a 14. E ele diz assim, é a terceira leitura da Parashá Shemot. Da Parashá com o nome de Êxodo, perfeitamente. E ele diz assim, verso 11, e foi naqueles dias, e cresceu Moisés, foi ter com seus irmãos, e viu as suas pesadas tarefas. E viu um homem egípcio ferindo a um homem hebreu, um de seus irmãos. E virou-se para cá e para lá, e viu que não havia ninguém, e matou o egípcio e o escondeu na areia. E saiu no segundo dia, e eis que 2 homens hebreus estavam brigando. E disse ao mal, a um deles que estava sendo um mal na história, por que feres a teu próximo? E aí este mesmo hebreu diz, quem te pôs por homem, príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? E temeu Moisés e disse, agora sem dúvida foi conhecido o caso. Veja, Moisés achou que ninguém tivesse visto naquele momento quando ele comete o assassinato de um egípcio. Por mais que ele estivesse defendendo um irmão hebreu, a Torá não permite que nós matemos ninguém. A Torá é bem simples nesse ponto. Nós não somos dono das nossas vidas, então não podemos tirá-la, pois não somos o dono. Ou seja, quem sou eu para tirar a vida de alguém se eu não sou nem dono da minha própria vida? Portanto, irmãos, a Torá é bem sincera e direta nesse tema. E aí Moisés, ele comete um assassinato. Ele mata para salvar um hebreu. Porém, o hebreu era um escravo. E aí, lembramos que o escravo não tem sobre si nenhum domínio. Ele é, vamos dizer assim, parte dos bens do seu dono, não? Então ele tem um dono. E aí, o dono dele, podemos dizer, ele faria o que ele achava de melhor agrado aos seus olhos. E aí é que está a questão. Moisés, ele pensou que nada aconteceu, que ninguém viu, passou batido. Mas aí, ele vê aqui que agora, sem dúvida, foi conhecido o caso. Ou seja, ele entendeu que o que ele fez, todos já estavam sabendo. Veja, não há pecado que fique oculto e verdade que não apareça um dia. E aí é que nós vemos que não adianta fazermos algo ruim para com alguém, que uma hora ou outra o Eterno vai fazer com que isso apareça, com que isso venha a clareza e venha a colocar tudo nos eixos. Então não existe possibilidade de uma pessoa que faz Lashon Hará ficar oculto, pois uma hora ou outra o Eterno vai mostrar que aquela pessoa
está fazendo, o que ela está fazendo, e vai puni-la nos moldes espirituais. Pode até acontecer uma punição física. O Eterno é dono da nossa vida. Porém, o principal é a punição espiritual. Portanto, Moisés aqui, ele não entendia a Torá, mas ele aqui já estava praticando, né? Ele estava vendo com seus próprios olhos que nada fica oculto, nem que seja algo bom aos nossos olhos, né? E aí é interessante que a Torá ela vai começar a definir com mais clareza tudo isso que a gente está falando. Ela começa a mostrar nos seus mínimos detalhes o ato de cometer uma calúnia, o ato de difamar alguém, o quão perigoso é, o quão ruim é, não somente para aquele que ouve, pois ele vai ser julgado através de uma mentira, de uma calúnia, mas principalmente para aquele que faz, para aquele que comete o ato de Lashon Hará. Ele pode estar se passando bem, despercebido aos olhos humanos, mas aos olhos de Hashem, nada passa despercebido. E aí que está o negócio. O homem esquece que existe um livro que tudo está escrito, um olho que tudo vê. Então, quando uma pessoa comete um ato ilícito, aqui no mundo material, pode se preparar, pois a resposta primeiramente vai ser dada no mundo espiritual, pois não há pecado que seja cometido no mundo físico que não já tenha sido condenado e julgado no mundo espiritual. Amém? Amém. E aí, continuando o nosso estudo, podemos agora levantar aqui um outro ponto que está justamente em Levítico, capítulo 19. Deixa eu só dar uma olhadinha. Aqui, Levíticos 19, verso 16. Vamos começar Levítico 19, no verso 15. Essa referência que eu vou ler agora, ele está no livro de Levíticos 19, na Parashá Kedoshim. Kedoshim vem do termo Kadosh, santo, separados. E aí, verso 15, ele diz: não fareis injustiça no juízo, não favorecereis, quando não tem razão, as faces do mendigo, nem honrarás as faces do poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás com mexericos entre o teu povo, não sejas indiferente quando está em perigo o teu próximo. Eu sou o Eterno. Amém. Veja, ele diz aqui no verso 15 sobre injustiça, sobre aqueles que cometem juízo, aqueles que têm a autoridade de julgar. Não sou eu que julgo, eu não sou juiz. Então o juiz ele não pode julgar segundo a aparência, nem segundo o próprio agrado. Ele não pode colocar no seu julgamento a tua colocação pessoal, de modo nenhum. Ele tem que ser sucinto, ele tem que ser imparcial, assim é o julgamento. E aí, no verso 16, ele diz, bem logo de cara, não andarás com mexericos entre o teu povo. Não sejas indiferente quando está em perigo o teu próximo. Veja, o Eterno está dizendo aqui, cuidado com quem andas. Minha avó dizia que quem anda com porcos, a comer farelos vem. É interessante que se uma pessoa anda
fazendo Lashon Hará, e aí eu ando com essa pessoa, eu estou caindo pelo mesmo erro, porque uma hora ou outra eu posso não falar de minha própria boca, mas estou apoiando as falas daquela pessoa com quem eu estou andando. E aí lembra, Moisés, Miriam e Arão ouvia sua irmã, mas em momento nenhum ele repreendeu ela. Miriam foi condenada, ela sofreu a punição mais grave, mas Arão também teve a sua punição. Então não adianta, não é somente quem fala, é quem ouve e não repreende, pois os sábios, os nossos rabinos, os nossos sábios nos ensinam que aquele que ouve, ele tem que repreender, ou seja, se estou aqui conversando com um amigo e esse amigo começa a falar de outra pessoa, eu na hora tenho que falar, irmão, não podemos falar sobre outra pessoa. Não nos cabe falar, nem julgar, nem tecer comentários sobre a vida de outro. Se ele não está aqui para poder falar nada, então não podemos fazer isso. Então nós temos que agir assim. Às vezes é difícil, às vezes a gente está no meio de pessoas que não nos dá a condição de repreender. E aí o que fazemos nessa hora? Com licença, dá licença, boa tarde, bom dia, boa noite, preciso me retirar. Pum, sai. Melhor sair e não fazer parte daquela conversa do que ficar, por mais que seja calado, mas ficar. Porque a pessoa que ouve um Lashon Hará, ele pode, em seu coração, fazer um julgamento. E aí ele vai julgar mediante ao que ele ouviu, e não ao que de fato é, porque ele não ouviu as duas partes. Lembremos que nossa justiça, ela ensina o quê? Existe a pessoa que julga, o juiz, existe a acusação e a defesa. Ambos têm que provar para o juiz a sua versão. E o juiz, com toda a sabedoria que lhe foi dado, com todo o conhecimento técnico, ele vai julgar quem é certo, quem é errado, quem está absolvido, quem está condenado. Porém, lembramos que o homem é falho, então, às vezes, por mais que tenhamos todas as técnicas possíveis, todo o conhecimento científico, podemos errar. Como tem muitos casos que erram, mas o Eterno não erra. O Eterno, ele é perfeito no seu julgamento. Ele é o justo. Ele é o justo juiz, como falamos. Então, quando nós falamos um comentário de Lashon Hará e outro ouve, ambos estão errados. Ambos cometem Lashon Hará. Um por ouvir e depois ele vai levar para o coração, e o outro por falar e tecer o seu comentário sobre terceiros, e aí vai vir um pré-julgamento. Portanto, aqui no livro de Levíticos, capítulo 19, Parashat Kedoshim, ele diz: não andarás com mexericos entre o teu povo. Não sejas indiferente quando está em perigo o teu próximo, eu sou o Eterno. Vemos a importância de que é não andar com pessoas que fazem esse tipo de prática. Não é somente quem fala, é quem anda com elas. Isso é muito grave. E aí, continuando nossa caminhada, nosso passeio pelas Escrituras, vamos agora falar, interessante, sobre o livro de Samuel. Vamos buscar nossa referência no livro de Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 22. Deixa eu abrir aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Seguindo do verso 6 ao 19. E aí, o que fala esse capítulo? Ele fala justamente o que?
Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Eu deixo aqui essa referência para vocês lerem com toda calma. Mas esse episódio é interessante, que ele mostra que através de, vamos dizer, de julgamentos, de palavras, de murmúrios, né, rei Saul, ele manda matar pessoas que a priori ele tinha como seus apoiadores, e aí quando ele descobre que essas pessoas estavam contra ele, né, uma posição favorável a Davi, que seria o rei, e aí ele já começa, nesse momento ele já está odioso pela pessoa de Davi, né, ele já não tem o carinho por Davi, ele já quebrou todo tipo de amor por Davi, e aí ele começa a perseguir todos aqueles que um dia estavam apoiando ele, que depois passaram a apoiar Davi, e ele comete o ato de quê? De matar todos essas pessoas. E aqui no último versículo desse episódio, que é o versículo 19, ele diz assim, perdão, vamos começar pelo 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Veja, através do ódio do rei Saul por Davi e todo aquele que passaram a apoiá-lo, a apoiar Davi, passaram a cuidar de Davi, na verdade. E aí todos eles, pelo ódio, podemos lembrar também da inveja, né, que o Eterno escolheu Davi, e aí Saul, com essa amargura toda, ele faz com que todo um povo, toda uma cidade fosse exterminada, justamente por causa de Lashon Hará, por causa de Rahilut, práticas que para ele não poderia ter ocorrido, e ele, através do ódio gratuito, ele comete esse erro. E aí, seguimos a nossa caminhada, vamos para Salmos, capítulo 34, versos 12 a 14. E aí, vamos lá, Salmo 34, versos 12 a 14. E ele diz assim: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e a segue-a. Olha só, aqui ele já começa a mostrar, o salmista começa a mostrar a preciosidade do que é buscar manter uma palavra, né, lábios puros, o que é manter a sua boca com palavras puras e sinceras, palavras de verdade e não de engano. Veja que aqui o salmista ele mostra que aquele que comete Lashon Hará, ele já é condenado por si próprio, e aquele que guarda os seus lábios para que não cometa Lashon Hará, ele tem seus dias prolongados, ele tem
o afago de Deus, o amor de Deus, Deus faz prevalecer na vida dele, porque ele mantém a sua postura de não fazer Lashon Hará. O salmista deixa bem claro com isso. Quão é importante guardarmos as nossas bocas, os nossos lábios. Veja, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Olha, se você deseja tanto ver o bem, pelo longo de suas vidas, o que você precisa fazer? Simples, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Portanto, o ato de Lashon Hará é algo muito perigoso. É algo é abominável por Hashem, tanto que nós temos aqui uma série de referências que nos deixa claro o cuidado com que falamos, pois a palavra pode voltar contra nós. E aí, seguimos de Salmo para Provérbios. Veja o quanto é cuidadoso as palavras. No livro de Provérbios, nós temos aqui infinitas referências. E eu não vou falar todas, porque são aproximadamente aqui que eu consegui contar 10 referências. Então eu vou deixar algumas para ficar um pouco mais fácil de seguirmos, pelo tempo já transcorrido. E vamos lá, Provérbios 6, capítulo 6, versos 12 e 14. Vamos ler tão todo, 12, 13 e 14. E ele diz assim: o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com dedos. Perversidade há no seu coração todo o tempo, maquina o mal, anda semeando contendas. E aí, seguindo, ele diz no verso 16: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mão que derrama o sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Olha só o quão é perigoso uma pessoa que não somente faz Lashon Hará, mas que ele tenta manchar uma pessoa, a integridade, a moral de uma pessoa. Veja a série de coisas. Só para lembrar, estas 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Veja, Lashon Hará é algo abominado por Deus. Ele é justamente a condenação da alma dessa pessoa, a menos que ela faça techuvá. E ela fazendo techuvá sincera diante de Hashem, aí o Eterno é quem vai julgar se essa techuvá é verdadeira, é sincera, e se a pessoa de fato vai ser merecedora do perdão. Não somos nós que julgamos. Nós lemos o que está na Escritura, nós buscamos entendimento e viver o que está escrito. Mas a pessoa que já cometeu ou comete tais atos, ela é que tem que se prostrar diante de Hashem, fazer techuvá sincera, para que o seu pecado seja aniquilado. Portanto, é perigoso, como eu falei no início da nossa gravação, fazer Lashon Hará e depois ter que se apresentar diante de testemunha, diante da pessoa que é a vítima, e pedir perdão para a pessoa,
e dizer para ela que fez Lashon Hará é um ato muito difícil para uma pessoa que está dentro desses padrões. É quase que inatingível. Essa pessoa praticamente ela não vai fazer isso. Por isso que Lashon Hará é um pecado de extrema importância diante de Hashem. E aí, irmãos, seguindo a nossa literatura, ela mostra aqui também em Provérbios, no capítulo 12, no verso 17, 18 e 19, e ela diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espadas, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Veja só, aqui já está mostrando que se a pessoa que comete Lashon Hará, esta pessoa que comete Lashon Hará, ela muito brevemente ela vai estar sendo punida de modo bem amargoso o seu ato. E as escrituras também mostram que uma pessoa que busca manter uma integridade, uma vida com Hashem, sem cometer Lashon Hará, tendo palavras belas em suas bocas, proferindo palavras de bênção e não de maldição, essa pessoa será abençoada por Hashem espiritualmente e com certeza materialmente. Pois a bênção do Eterno, ela começa no espiritual e depois parte para o físico. Então, irmãos, vemos aqui uma série de explicação dentro, como eu falei, da Torá e do Taná. E aí, irmãos, eu quero fechar nosso estudo, nosso shiur, com um texto que está no livro de 1 João, capítulo 4. Esse será o nosso fechamento de hoje. 1 João, capítulo 4, versos 20 e 21, que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Portanto, uma pessoa que faz Lashon Hará, ela não ama ninguém. Ela não tem o amor do Eterno na sua vida. Ela pode ter tudo, menos o amor de Hashem. Portanto, uma pessoa que comete Lashon Hará, ela está andando contra a Torá, contra os escritos e as santas escrituras. Portanto, irmãos, que nós tenhamos sempre cuidado no que falamos, cuidado no que fazemos, no que pensamos e no que ouvimos, pois ouvir também nos condena, pois através do nosso ouvido criamos julgamentos em nosso coração e cometemos atos que são contra a Torá. Amém? Que o Eterno possa nos ensinar o seu caminho, que o Eterno possa nos ensinar a sua Torá, que Ele possa sempre falar aos nossos ouvidos e nos mostrar o caminho e a forma de ver o certo. E que não propulguemos Lashon Hará, não incentivemos maledicências e calúnias, difamação. Que procuramos sempre falar a verdade, mostrar a sinceridade, o amor de Deus em nossas vidas, através não somente dos nossos atos, mas também do que nós falamos e do que nós pensamos. Amém? O Eterno nos abençoe sempre. Obrigado pelo seu carinho e até a próxima. Shalom, shalom!